a gente acostuma com recurso tecnológico. A minha filhinha escangalhou o tablet e eu tive que fazer o sermão manuscrito. E agora a gente tem um pouco de dificuldade. Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler dos versos 11 ao verso 32. 15, 11 a 32. Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra de Deus. É o Deus da palavra. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 15, verso 11 ao 32. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. A este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel do dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens, com meretrizes tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo, onde nós temos a oportunidade de louvar o teu nome, engrandecer o teu santo nome. Queremos te agradecer pela vida dos homens batistas meritienses, que tem sido bênção no nosso município, na nossa cidade, que eles possam continuar sendo farol, luz, sal, aonde quer que eles forem. Nos abençoe nesse tempo, fale aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir, e que possamos sair daqui diferentes da forma na qual entramos.
Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. O tema do nosso sermão nessa noite é um homem diferente. Você pode repetir isso comigo nessa noite? Um homem diferente. Mais uma vez, ficou embaralhado. Um homem diferente. Irmãos, eu gostaria de pensar com vocês acerca desse texto que nós acabamos de ler. Uma das histórias mais belas, mais extraordinárias da Bíblia. Uma história que trata de amor, que trata de renúncia, uma história que trata de cuidado. É muito comum e corriqueiro ouvirmos as mensagens que enfatizem a vida do filho pródigo. Porém, quase nunca ouvimos sobre esse pai, sobre esse homem. Esse homem repleto de sabedoria e amor. E tem muito a nos passar e tem muito a nos transmitir. Naquela época, ou seja, na época em que Jesus estava inserido, vivendo em sociedade, era comum que os jovens que moravam no interior se retirassem e buscassem o centro em busca de uma vida de mais liberdade, uma vida onde, de alguma forma, ele pudesse usufruir daquilo que as grandes cidades têm a oferecer. E o interessante é que aquele jovem, em um determinado momento da vida, ele decide solicitar ao pai a sua parte, ou seja, aquilo que lhe cabia como herança, com a finalidade justamente de sair. Era muito comum que os jovens do interior, naquela época, se dirigissem a Roma ou a Antioquia, pois estas eram as grandes cidades da época, eram as megalópolis, como nós chamamos nos dias de hoje. Essas cidades, elas eram mais evoluídas, elas eram mais modernas, eram mais jovens, ou seja, nada muito diferente dos dias de hoje. O jovem que possui um pai com certo poder aquisitivo, geralmente filho de um fazendeiro, em determinado período da vida, decide sair do interior para viver uma vida de liberdade. E não foi diferente com aquele jovem. Aquele jovem procurava uma vida onde ele pudesse viver e desfrutar de baladas, ele pudesse viver uma vida onde ele pudesse experimentar das madrugadas, das bebidas, das drogas, do sexo, enfim, tudo aquilo que um jovem de hoje procura. Só que existia um porém naquela situação, e aí é que entra a figura desse homem, desse pai. Se vocês perceberem, o filho se volta para o pai e diz: dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele tão somente vira para o pai e diz: dá-me a parte dos bens que me cabe. De acordo com a lei judaica, na existência de 2 filhos, o mais velho receberia 2 porções da herança do pai, e o mais moço 1/3 de todos os bens móveis, e ele teria direito de fazer aquilo que ele quisesse com a sua parte da herança.
mas não tinha qualquer direito legal de exigir sua parte na herança enquanto o seu pai continuasse vivo. O pai até poderia lhe dar a sua parte na herança, porém isso seria pela vontade dele. E o filho só poderia pedir isso como um favor e não como uma exigência. Porém, não é isso que nós observamos no texto. Ele simplesmente se volta para o pai e lhe diz: dá-me. Como se lhe fosse devido por lei. Como se fosse algo obrigatório. Como se o pai tivesse a obrigação, esse homem, de lhe dar aquilo que lhe pertencia. É bom nós lembrarmos que, na ocasião, o sistema que funcionava era o sistema patriarcal. Naquela época, ou seja, aquele homem, enquanto o pai da família, ele era o soberano em suas ações, tudo girava em torno do seu governo. Mas em momento algum, esse homem se utiliza dessa prerrogativa. Interessante que em momento algum, aquele homem se pronuncia, aquele homem se coloca, aquele homem retruca. Ele, em silêncio, ouve o que o filho tem a dizer. Observe o verso de número 12. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabem. E ele simplesmente repartiu os haveres. Ele não questiona. Ele poderia falar: o que você vai fazer? O que você está pensando? O dinheiro é meu? Os bens são meus? Ele poderia ter dado uma bronca naquele filho, e até caberia-lhe algumas palmadas, pois o momento era propício. Ele poderia dizer: você está maluco, rapaz? Você não vai a lugar algum. Ou então ele poderia se voltar para o filho e dizer: o meu dinheiro eu não vou te dar. Ou ele poderia dizer o contrário: eu vou te dar aquilo que é seu, e você nunca mais apareça por aqui. Mas, meus irmãos, ele não fala nada, e de maneira muito triste, porém muito sábia, ele ouve atentamente as justificativas do filho. E ao final, com a cabeça baixa, ele diz: tá bom, meu filho, é isso que você quer? Eu vou lá dentro da nossa casa, eu vou sentar, eu vou colocar tudo sobre a mesa, vou calcular tudo aquilo que você tem por direito na minha herança e vou lhe dar. Que frustração para um homem, para um pai. Ver o seu filho mais moço partindo para uma vida de liberdade, mas para uma vida que não tem nada a oferecer. Sabe, irmãos, nós em alguns momentos da vida, enquanto homens, confundimos autoridade com autoritarismo. Achamos por vezes que se impusermos a nossa voz, na qualidade de homens que somos, iremos ser respeitados por nossa família. O resultado é, muitas das vezes, uma família traumatizada, uma família destruída, filhos que dizem: eu não quero ser como meu pai, pois ser como meu pai é ser um homem violento, pois ser como meu pai é ser um homem que se julga o dono da verdade, pois ser como meu pai é ser um homem agressor, pois ser como meu pai é ser um homem mentiroso, pois ser como meu pai é ser um homem caloteiro, pois ser como meu pai é ser um homem infiel. Aquele homem soube utilizar a sua autoridade de pai, e de uma forma brilhante, mesmo diante do caos que se instalava sobre a sua vida, ele perseverou. Por isso que mais à frente
ele experimenta o sucesso. John Maxwell vai dizer que o fracasso ele vem facilmente para todos nós, porém o preço do sucesso é a perseverança. Aquele homem, ele perseverou. Mas eu gostaria de pensar com você nessa noite sobre 4 aprendizados que eu trago para a minha vida através do exemplo desse homem amoroso. Em primeiro lugar, eu aprendo com o pai do filho pródigo a ser um homem sábio. Ou seja, suas atitudes, elas foram pautadas na medida certa. Ele é um homem delicado, ele é um homem suave, ele é agradável. Não é muito dado para o lado de cá, mas também não é muito dado para o lado de lá. Ele é um homem centrado, ele é um homem sábio. Olha o que diz o verso de número 20. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Aquele pai só faz isso. Compadece daquele filho, corre e o abraça. É como se ele estivesse todos os dias, no final da tarde, depois do seu trabalho na fazenda, com a sua cadeira na varanda, assentado e aguardando a chegada e o retorno daquele filho. Depois do jovem ter feito tudo aquilo que ele fez, ter ido embora de casa, ter gasto dinheiro, mas no momento em que ele retorna, o pai o avista de longe, o abraça, e aquele homem demonstra a grande sabedoria que ele possuía. A sabedoria daquele pai era tão grande que no momento em que o filho exige a sua parte na herança, o pai já sabia, através da sua experiência, da sua sabedoria, que ele iria retornar, que a sua ida não seria de sucesso. Meus irmãos, eu aprendo com esse homem que para viver a vida em família, eu preciso ser um homem sábio. Muito provavelmente, você viva questões de dificuldade na sua família, pois qual de nós não vivemos? Todos nós somos seres humanos e temos dificuldades. Mas você que é homem, afinal de contas, a palavra é direcionada para você. Seja sábio no trato com a sua família, no trato com os seus. Se você não for sábio, você enfrentará algumas dificuldades na sua vida familiar, na sua vida no trabalho, na sua vida com a vizinhança, na sua vida na igreja. Faz-se necessário ter sabedoria. Se lhe faltar sabedoria no trato com eles, você será um homem fracassado. A sua família e os seus filhos irão fazer as coisas totalmente ao contrário daquilo que você disser. Você vai dizer para eles: é isso que eu quero. Eles irão sorrir para você, você vai pensar que eles vão fazer isso que você quer, mas quando você virar as costas, eles vão fazer totalmente diferente. Eles vão falar: é isso, é aquilo que nós vamos fazer. Se você é chefe na sua repartição de trabalho e você não age com sabedoria, é truculento, é agressivo no trato com eles que são subordinados a você, o que você acha que se não for desse jeito, você não terá comando sobre os seus empregados e por isso os trata com grosseria, saiba de uma coisa: a primeira oportunidade que houver, eles irão se juntar e vão te derrubar. Afinal de contas, eles são muitos e você é um. Se na sua vizinhança você não é um homem sábio, ou seja, não é educado com os seus vizinhos, quebra a pipa das crianças quando cai na sua casa,
Você rasga a bola porque as crianças insistem em jogar a bola no seu portão. O dia em que você mais precisar, que você passar mal, que o meliante pular na sua casa para efetuar um roubo e você precisar de ajuda deles, ninguém se prontificará a te ajudar. E você morrerá sozinho. Se na igreja você é um autoritário, não age com flexibilidade com as pessoas, elas nunca te terão como referencial. Seja sábio. Se você for um homem sábio, no final as pessoas retornarão, como fez o filho pródigo. Retornou e elas te darão razão. Elas retornarão e elas te darão razão. Sem você fazer o mínimo de esforço. Em segundo lugar, eu aprendo com o pai do filho pródigo a ser um homem conciliador. Observe o verso de número 22, diz assim: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponha nele um anel no dedo e sandálias nos pés. O filho, depois de ter visto a besteira que havia feito, ele treinou o que iria dizer para o seu pai. Olha o que diz os versos 18 e 19. O filho treinando: eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Porém, o pai, num gesto de conciliação e humildade, se sobrepõe à vaidade de ser o patriarca da família, de ser o homem. Ele não diz coisa do tipo: eu falei para você que você ia se arrepender, que você ia se dar mal, que você ia quebrar a sua cara. Eu não falei para você que você ia se frustrar. Ele não fala nada disso. Aquele pai não dá tempo para justificativas do filho. E antes do filho dizer: trata-me como um do seu trabalhador, ele o abraça. Ele não esperava por explicações. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você que é crente, mas de repente está falhando no cuidado com a sua família. Deus, ele tem sido tão bondoso com você, tão misericordioso com você, apesar das suas falhas e dos seus pecados. Ele diz para você assim, ó: dos seus pecados eu não me lembro mais. E por que você insiste em guardar rancor, insiste em guardar mágoa ou mágoas daqueles que o amam? Em terceiro lugar, eu aprendo com o pai do filho pródigo a ser um homem amoroso. Olha o que diz os versos de número 24 e 27. Porque este meu filho estava morto, ele reviveu, estava perdido, foi achado, e começaram a regozijar-se. O 27, ele informou, o trabalhador dizendo: ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Aquele pai estava feliz, porque o filho passou por tudo que tinha que passar, pelas dificuldades. Ele foi intransigente com o pai, exigiu aquilo que ele não era para exigir, mas ele enfrentou tudo, mesmo as dificuldades, as frustrações, mas ele voltou com saúde, e era aquilo que importava. Aquele pai estava feliz. Aquele pai estava feliz demais. A única coisa que lhe importava naquele momento é que o filho dele havia retornado. Eu te pergunto: você tem sido um homem amoroso? Você fala para os seus filhos que você os ama? Você separa um momento só para você e sua esposa, para lhe fazer um carinho, dizer a ela o quanto ela é importante para você? Ou você é daquele tipo de homem que chega em casa